E aí galera, beleza? Sou o professor Morelato, aqui no canal Praticando Matemática. Hoje nossa aula, iremos falar sobre porcentagem, né? Um pouquinho sobre porcentagem, alguns conceitos básicos para vocês, tá? Transformação de taxa, taxa unitária, taxa percentual, o que é cada taxa, tá? E no final do vídeo iremos fazer 2 exercícios aí para vocês engajarem nos seus aí, certo? Então hoje, você que está assistindo a gente pela primeira vez, deixa aquele like, deixa aquela curtida, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber os nossos vídeos, beleza? Então vamos lá no nosso cantinho, praticar matemática. Então vamos lá galera, aqui no meu cantinho, vamos falar sobre porcentagem. Porcentagem, pela palavra, né? A gente já tira o que é por 100. Eu posso falar que é porcentagem, né? Vamos dizer assim, vamos pegar lá 30%. Então se escreve assim, 30%. Certo? Então 30%, eu posso falar que ela é igual a uma fração por 100. Então, uma fração por 100. Quer dizer que eu vou pegar o 30 e vou dividir por 100. Certo? Uma outra forma que eu posso representar 30% é como, professor? 0,3. Por que 0,3, professor? Porque se eu dividir 30 por 100, né? Vou cortar esse zero aqui, com um zero lá embaixo, fica 3 décimos. 3 dividido por 10, eu vou andar uma casa para a esquerda com a vírgula. Então a vírgula está aqui, ela vem para cá, na frente do 3, e fica 0,3. Tá? Vou representar mais uma porcentagem para ver se vocês entenderem. Por exemplo, eu pegar 45%. Eu posso falar que é a mesma coisa que 45 sobre 100, que também pode ser a mesma coisa que 0,45. E se a gente falar o seguinte, 100%. 100% é a mesma coisa que 100 sobre 100, que é a mesma coisa que 1. Então, eu posso representar a porcentagem dessas 3 maneiras, tá? Ou eu posso dizer que porcentagem ela vai de 0 a 1 ou de 0 a 100. 0 a 100%. E na nossa aula de hoje, continua assistindo, que eu vou dar uma dica de como transformar as porcentagens, beleza? Vamos continuar aqui. Então vamos lá. Transformação de taxa. Transformação de taxa. Como que eu vou transformar taxa? O que é isso, professor? Por exemplo, eu tenho uma fração de 2/3. Como que eu transformo isso em porcentagem? Como que eu transformo isso em porcentagem, professor? Eu vou fazer a divisão de 2 por 3. 2 dividido por 3, né? Então, se eu fazer a divisão de 2 dividido por 3, o 3 cabe no 2? Não, então eu acrescento 0, toda vez que eu colocar a vírgula, esse cara daqui, da esquerda, sempre ganha um 0 de presente. Então fica 20. Fica 6. 6 vezes 3, 18. Sobra 2. Né? Então, esse cara aqui continua, acrescenta um 0. Por ter colocado a vírgula, aqui eu não preciso colocar vírgula. Então, logo, fica 20. 20 dividido por 3, 6 de novo, dá 18.
Sobra 2 novamente. Então, vamos considerar 0,66. Esse 0,66, eu representar ele em forma de porcentagem. É só eu pegar 0,66 e fazer o quê? Multiplicar por 100. Então, o que vai acontecer? Vai ficar 66%. Quando eu faço a multiplicação de 100, eu tenho que colocar o símbolo no resultado, tá? O que acontece quando a gente multiplica por 10, por 100, por 1000, por 10.000? O que acontece? A gente só vai andar com a vírgula. Como é multiplicação, a gente vai andar o número de casas pela contagem de números de zero que tem no número. Então, nesse caso, foi 2. Então, vou andar 2 casas, ó. 1, 2. Então, a vírgula vem aqui, ó. Então, fica 66. Então, o que acontece nessa transformação? Eu transformei a minha taxa unitária em taxa percentual. Certo? Então, onde que eu vou utilizar isso, professor? Isso aí, geralmente, a gente vai utilizar nesse tipo de cálculo em concurso, na hora de você trabalhar com dinheiro, em juros simples, juros compostos, que no caso vão ser as nossas próximas aulas, né? É aí que você vai utilizar, tá? Então, essa transformação, esse jeito, essa maneira de você fazer, né, a transformação, você vai encontrar muito exercício que pede para você estar fazendo esse tipo de cálculo, né, antes de você fazer a conta para poder chegar no resultado. Beleza? Então vamos continuar. Eu coloquei aqui para vocês qual o valor de 40% de R$80. Então a gente vai calcular 40% de R$80. Eu tenho duas maneiras que eu posso fazer isso aqui, né? Eu tenho 40% é igual a X. R$80 vai representar 100%, certo? Então, o que acontece aqui? A gente pode resolver isso aqui da maneira seguinte. Posso fazer multiplicando em cruz, que é a famosa regrinha de 3, né? Então, 40 vezes 80, 3.200. 100 vezes x, 100x. Quando eu tenho uma equação assim, o que acontece? Ó, isso aqui é a mesma coisa que a tabuada. Se você olhar na tabuada, muitas pessoas chegam nessa parte, né? Muitos alunos chegam nessa parte, eles travam. Professor, o que eu faço? Ó, é só você pensar igual a tabuada. A tabuada, você tem um número multiplicado outro, que resulta em outro cara. Na tabuada, eu posso fazer o seguinte também. Você usa para multiplicação quanto para divisão. Ó, se esse cara vezes esse resulta nesse, logo, se eu vim com a operação ao contrário, que é a divisão, esse cara dividido por esse, dá esse. Ou esse cara dividido por esse, dá esse cara. Então, 3.200 dividido por 100, ele vai ser igual a x. Logo, só cortar os zeros aqui, x vai ser igual a 32. 32 o quê? 32 reais. Certo? Então, essa é uma maneira de eu fazer os 40% de R$80.
Outra maneira da gente estar calculando é você pegar e quebrar o número. 40% é a mesma coisa que 40 sobre 100. Ou a mesma coisa que 0,4. Eu posso usar tanto esse quanto esse para fazer uma multiplicação. Eu posso multiplicar 40 vezes 100 por 80, ou posso multiplicar 0,4 por 80. Qualquer uma dessas duas multiplicações, ela vai resultar no mesmo valor que é 32 aqui, ó. 40 vezes 80, 3.200. 100 vezes 1, 100. Cortando zeros, fica 32. E aqui essa multiplicação de decimal por número inteiro. Como que eu faço, professor? Ó, faça da mesma forma, ó, 80 vezes 0,4, né? Corto zero e eu tenho que saber que no final eu tenho uma casa depois da vírgula que eu tenho que lembrar, certo? Então vamos lá, eu multiplico normal. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32. 32. Então aqui deu 320, professor. O que eu faço? Olha, eu tenho que lembrar daquela casa depois da vírgula. Então, uma casa. Então, eu conto daqui para lá. Uma casa. Então, a vírgula vem aqui. 32. Certo? Qualquer uma das três maneiras que você aprendeu aqui, tanto essa quanto essa, vão chegar no mesmo resultado, ó. 32, 32, 32. Qualquer uma das três formas que você utilizar, você vai chegar no mesmo resultado. Beleza? Vamos mais um exemplo aqui, para a gente pegar e ficar bem tininho. Então vamos lá, ó. Exemplo 2. Determina a área a ser desmatada, tá? De uma região de 200 km². Então eu tenho uma região de 200 metros quadrados. Vamos botar aí uma região assim, 200 quilômetros, né? Quilômetros quadrados. De floresta amazônica. Então aqui vamos pensar que esse retangulinho aqui é nosso 200 quilômetros quadrados de floresta. Tudo árvore ali, beleza? Considerando que os órgãos de defesa do meio ambiente permitirão derrubar somente 5% da região citada. Então, eu vou aplicar qualquer uma das três anteriores, né? Vamos fazer com a primeira, vamos fazer de duas maneiras para você entender aqui e ficar top. Então, eu faço tanto por regrinha de 3, porcentagem em quilômetros quadrados. Então, 5% vai ser x. 100% é os 200 quilômetros. Logo aqui eu faço o que? Multiplicação inclui isso. Então 5 vezes 200, 1000. 1000 é igual a 100x. Lembrando que nem é tabuada, um número multiplicado do outro resulta naquele. Então se eu pegar esse e dividir por esse, vou encontrar o x. Então 1000 dividido por 100, eu vou ter 10. Então x é igual a 10 quilômetros quadrados. Então, eu só vou poder derrubar 10 quilômetros quadrados de floresta. Aqui vão ser muitas árvores, tá? Então, fazendo de outra maneira. Qual outra maneira? Pegando 5%, transformando em taxa. Taxa unitária. Eu posso falar que é 5 sobre 100. Ou eu posso falar que é igual a 0,05. Certo? Então, logo, eu vou usar esse aqui. Vamos usar esse aqui que é mais fácil para vocês. 5 sobre 100 vezes 200. Logo, eu vou ter 1000 sobre 100. Logo,
resultando em 1000 dividido por 100, cortou 2 zero em cima, ficou 10. Certo? Então, beleza, galera. Essa foi a nossa aulinha de porcentagem, tá? É um assunto bem simples, bem facinho de se entender, né? Como essa transformação, fazer essa transformação, fazer os cálculos, multiplicar, né? Então, o que eu tenho que fazer? Lembrar que porcentagem vai de 0 a 1 ou de 0 a 100, tá? E também que eu posso transformar ela em fração ou em um número decimal. Beleza, galera? Muito obrigado aí para vocês que nos assistiram. E uma boa semana e uma boa aula a todos. Uma ótima inscrição no meu canal. Falou, obrigado!